Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente aqui para mais um Papo com a Liga. Eu sou a Natália Grilli, vou estar aqui conduzindo esse papo muito maravilhoso com a Taryn Montalverne sobre, não podia ser outra coisa, né, sobre a COP28. A Taryn, ela é doutora em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Paris e pela Universidade de São Paulo. Ela é coordenadora do projeto de pesquisa aliás, dois projetos de pesquisa é, sobre o oceano. Um é Estratégias de Resiliência para o Ecossistema de Carbono Azul, Inovação às Políticas Públicas de Adaptação e Mitigação dos Impactos Climáticos a partir do mercado de carbono e dos serviços ecossistêmicos, e um outro sobre Combate à Poluição Marinha por Plástico na Amazônia Azul, Contribuições para a Estratégia Brasileira nas Negociações de um Acordo Global. E, além disso, ela também é professora na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Bem-vinda, Tarem, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente hoje. É uma honra minha, Natália. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser um papo bem interessante trazer aqui na pauta, né, da COP28 a agenda oceânica. Então, eu fico muito feliz pelo convite e vamos aqui trocar algumas figurinhas. Obrigada. Bom, então vamos começar assim pelo básico. Explica para gente o que é essa COP do Clima e qual foi o seu objetivo em acompanhar essa conferência. Bom, na verdade, a Conferência do Clima é uma negociação das partes que ratificaram, né, a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e o Acordo de Paris. Na verdade, o objetivo principal dessa conferência é que os estados possam analisar o que eles conseguiram avançar e como é que eles podem aperfeiçoar essas metas, né, estabelecidas pelo Acordo de Paris. Então, é um momento no qual se busca um consenso, como podemos avançar nessa transição ecológica, tá? Então, a ideia é justamente, por exemplo, no final da conferência, existe um documento final, tá? Que foi adotado, inclusive no dia 13, eles prorrogaram por um dia, né, a Conferência do Clima, porque os estados não conseguiram chegar a um consenso em termos de novas metas para a comunidade internacional, então apenas a conferência terminou no dia 13 de dezembro. Então, quem tiver interesse pode entrar no site da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Lá vocês vão encontrar o documento final, que, na verdade, é um documento que foi construído ao longo dos 15 dias de negociação, Natália. Então, é algo realmente muito demorado, com muitos colchetes, né? Em termos de negociação internacional, a gente percebe que existem vários colchetes, ou seja, muitos termos, eles não conseguem um consenso final. Então, por isso que quando a gente lê o documento final, existe muita ambiguidade nos termos que foram colocados nesse documento. Existe, inclusive, alguns termos que foram muito criticados em termos da eliminação, por exemplo, dos subsídios aos combustíveis fósseis. Foi colocado o termo ineficiente, ou seja, o que seria um subsídio ineficiente, tá? Então, a gente percebe que muitos termos eles são colocados com essa finalidade, ou seja, para beneficiar os dois lados, né? Porque a gente percebe que na negociação de uma conferência do clima existe essa dicotomia, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E aí a gente chega no processo que é quem vai pagar a conta, né? Então é uma grande discussão, e claro que para chegar a esse consenso é o grande desafio de toda a Conferência do Clima. E a minha impressão é que a gente conseguiu, obviamente, avançar, tá? Por quê? Porque foi incluído no documento final, né, essa possibilidade de eliminação dos combustíveis fósseis. Alguns analistas falam que passamos aí 30 anos para conseguir incluir essa frase no documento final. Não foi fácil, tá? Esse processo de negociação, mas foi um avanço. É suficiente, Natália? Não é suficiente. Porque poderíamos, obviamente, ter avançado mais, poderíamos ter sido mais ousado, né? A comunidade internacional precisa ousar para que realmente a gente consiga ir atingir essas metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Mas, considerando o local onde aconteceu a COP28, né, eu acho que já foi um avanço muito grande termos incluído, tá, esse aspecto no documento final. Para além disso, eu acho que foi bem inovador. Logo no início, eles conseguiram, né,
aprovar a questão da operacionalização do Fundo de Perdas e Danos, né? Que esse fundo nada mais é do que um instrumento de justiça climática, vamos dizer assim, tá? Então, nesse sentido, eu diria que começamos bem, né, em termos de aprovação da operacionalização desse fundo e terminamos bem com a inclusão, tá, dessa possibilidade de eliminação dos combustíveis fósseis. Então, eu acho que foi um avanço, mas precisamos aí, né, tentar avançar de forma internamente nos países, né? Então, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito. Ficou uma crítica ainda muito grande em relação das ações de adaptação, de mitigação, que não foram, não receberam a força política necessária, tá? Essas ações não receberam, então acho que a gente precisa aí avançar justamente nessas ações específicas de adaptação e de mitigação. Perfeito, Sarem, obrigada. Eu acho que você trouxe muitos elementos importantes assim na sua fala, né? Para mim é um pouco chocante, assim, eu não acompanho tão de perto assim as COPs do clima, né? Acompanho mais, igual você falou, né? Qual é a agenda, qual é o documento final, assim, com quem vai, mas para mim é um pouco chocante que tenha demorado 30 anos para que se tenha colocado, né, no documento final a necessidade de eliminação dos combustíveis fósseis, né? Sendo que é uma coisa que a ciência está falando, né, desde 1995, né, desde quando foi criado, que tem essa necessidade, né? E também do Fundo de Perdas e Danos que você traz esse elemento de justiça climática, né? Que realmente foi uma coisa que foi bastante cobrado, né? Sim, que bom que entrou. Eu acho que eu entendo muito o que você fala de que é um avanço, ainda não é suficiente, mas a gente tem que diferenciar de importante de suficiente, né? Ele é importante? Foi importante, foi um avanço, mas é suficiente? Não, ainda temos muito o que Caminho trabalhar, a né? percorrer muito longo, né? Foi um É, avanço político, vamos dizer assim, porque chegar a esse consenso já é um avanço muito grande, né, Nath? Então, a questão é como, na COP, por exemplo, na próxima COP, o que podemos avançar, né, em termos de termos utilizados. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Alguns termos foram colocados quando a gente analisa o documento para agradar, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Porque caso contrário, não iríamos chegar a um consenso. Então, alguns termos que precisam ser trabalhados, eu diria, nesses próximos 12 meses, para que a gente realmente consiga avançar, né, no próximo documento. Então, esse é o grande desafio, né? Como tirar esses termos ambíguos, uhum, né, que foram colocados para encontrar um consenso, mas a gente precisa aí avançar nesses termos, né? Por que falar de subsídio? O que seria um subsídio ineficiente? sim, sim. Né? Não, Aí isso fala, também, precisamos avançar o mais rápido possível. O que quer dizer o mais rápido possível, né? São alguns sim. termos que são incluídos nesses termos de agendas, documentos finais oriundos de uma agenda multilateral, né? Que são incluídos para agradar realmente todos os atores. Não Mas tem aí, uma palavra lá que é por acaso, né? Todo mundo não, nada é por exatamente acaso, bem nada é por pensado. acaso. Uhum, É tudo muito pensado, então tudo tem uma razão. Quando a gente analisa juridicamente, né, Natália? Eu, como jurista, então a gente tem que analisar o que quer, qual o conteúdo jurídico de cada palavra dessa, né? Então é bem complicado quando a gente faz essa análise, né, detalhada dos termos que foram adotados no documento final. Mas é um avanço. maravilha. É, e assim, falando em avanços, né? Nas últimas, a gente vem percebendo, né, e que bom, né, que nas últimas, a cada COP, né, a gente consegue incluir um pouquinho mais da agenda oceânica dentro da agenda de clima, né? A gente sabe que a gente que trabalha com o oceano, que o oceano tem um papel fundamental na regulação do clima do planeta, mas ainda é muito pouco perceptível, né, como senso comum. Então, como que você enxergou a inserção da agenda de oceano dentro dessa COP? Também foi um avanço? Qual que é a sua opinião sobre isso? Natália, eu acho que foi um avanço muito grande, até na perspectiva do Brasil. Então, eu vou dividir aqui minha fala em duas análises, né? Na perspectiva internacional. Eu acho que o pavilhão oceano, ele
ele recebeu uma importância maior em relação à COP27 de Sharm el-Sheikh, tá? Ocorreram vários eventos, eu vi uma mobilização da ciência, de diversos atores, tá? No pavilhão Oceano. No documento final da COP28, a gente percebe essa preocupação por uma abordagem integrada, tá? Ou seja, incluindo o oceano, as florestas, as montanhas, a proteção da biodiversidade. Então, essa preocupação, ela foi incluída no documento. Quando a gente analisa as ações de mitigação e de adaptação, teve um destaque muito grande em relação às ações baseadas no oceano, tá? Então, a gente encontra essa preocupação no documento, então isso é muito positivo, porque o oceano ele não foi excluído do documento final, ele está lá. Claro, tem um parágrafo, mas pelo menos tem, tá? Então, isso para a gente, enquanto pesquisadoras da agenda oceano, eu acho que é muito importante, né, dar esse destaque. Numa perspectiva do Brasil, Natália, eu achei assim, uma atuação fantástica, tá? A gente percebeu vários atores. Em relação à COP27, é impressionante. A Ana Paula Prats, a diretora de oceano, estava lá defendendo a pauta da Amazônia Azul. Isso foi muito interessante, tá? Foi lançado na COP28 o PEN Nordeste, tá? O Planejamento Espacial Marinho. Então, foi uma atuação muito importante para a proteção e o uso sustentável da Amazônia Azul, tá? O Brasil aderiu a duas alianças importantes, a Aliança dos Manguezais e do Coral de Recifes. Então, foi uma atuação também muito importante do Brasil nesse sentido. Vimos também vários cientistas, né, da academia participando e divulgando. A gente vê o Alex Anturra, participou de eventos lá do Pavilhão do Oceano, o Ronaldo Cristofoletti defendendo a pauta da cultura oceânica, o Banco BNDES também, né, levando o PEN para a pauta da COP do clima. Nós, enquanto academia, também organizamos vários eventos voltados para a agenda oceânica. Então, o que a gente percebe, Natália, é que o oceano ganhou um protagonismo, vamos dizer assim, numa perspectiva Brasil muito importante. Inclusive, com a criação dessa diretoria de oceano no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, isso, obviamente, vai fortalecer, tá, essa agenda no Brasil e nesses fóruns multilaterais, porque a gente percebe essa preocupação em levar, tá, a voz do oceano, da Amazônia Azul, porque eu sempre, e eu falei isso nas minhas palestras, né, que eu dei ao longo da COP28, o Brasil é muito além da floresta verde, tá? Da Amazônia Verde. A gente precisa também olhar para a Amazônia Azul, porque temos toda a potencialidade da biodiversidade, da economia, da pesca artesanal. Aqui no Nordeste, por exemplo, tem um potencial econômico e social muito grande. Então, precisamos também ter esse olhar, né, para além. O Brasil é muito mais do que a floresta verde. Não que não seja importante, mas a gente precisa também olhar, né, ter esse outro olhar para a Caatinga, para o mar, para a zona costeira, que também tem toda a potencialidade, né, para combater as mudanças climáticas. Então, eu acho que esse olhar integrado ficou, essa abordagem integrada ficou muito visível da atuação do Brasil na COP28. Inclusive, participei de um evento da Assembleia Legislativa aqui do Ceará, que a gente lançou a Assembleia Azul, uma iniciativa aí do Turra em São Paulo, tá? Que a gente está tentando replicar aqui no estado do Ceará. Então, justamente para envolver não apenas o Poder Executivo, mas o Legislativo, a gente precisa do apoio do Legislativo para fortalecer essas políticas públicas voltadas para a agenda oceânica. Então, acho que foi um passo muito importante. Então, a gente viu, Natália, que vários painéis tinham aí como ponto ou como uma preocupação específica o oceano. Então, se a gente puder fazer uma análise comparada, Sharm el-Sheikh e Dubai, realmente o oceano ganhou um protagonismo muito importante, tá? E espero que nas próximas conferências do clima a gente consiga ainda mais fortalecer essa pauta que é extremamente importante. Então, tem cultura oceânica, Assembleia Azul, academia, como é que a gente pode incluir a Justiça Azul também nesse debate, tá? Então, eu acho que foi algo muito, muito, muito produtivo em termos de agenda oceano na COP28.
Perfeito, obrigada. Eu gosto, fico muito feliz em ouvir isso, porque realmente é uma relação muito intrínseca, né? Que ela tem que ficar cada vez mais, né? Cada vez mais para todo mundo entender como que você não consegue falar de clima sem falar de oceano, né? Porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, E uma fico outra bastante coisa, viu, feliz. Natália, que eu acabei que não disse, mas uma instituição de ensino superior, a Sorbonne Abu Dhabi, durante a COP28, né, lançou um instituto de pesquisa voltada para o oceano, o que demonstra que o governo local também está muito alinhado, tá, a essa preocupação, a incluir o oceano na agenda climática. Então, ficou bem evidente também essa preocupação não apenas do Brasil, mas de diversos outros atores do sul global. Então, eu acho que é uma pauta que está ganhando força, né? E início de 2025, né, que vai acontecer aí a conferência do Oceano em Nice. Então, ficou muito, assim, muito evidente também essa preocupação da França em incluir o debate do oceano, já pensando aí nessa agenda que vai acontecer em 2025 em Nice. Não, perfeito. Era o que eu ia trazer também, que é importante que as conferências de clima tragam o oceano, que as conferências de oceano também tragam o clima, né? Para você ter uma via dupla. E você trouxe aí a questão, né, do PEN, dos manguezais, dos corais, né? Todas essas questões que envolvem o oceano que estão sendo trazidas. E eu não posso não deixar de perguntar sobre a questão de resíduos, principalmente de resíduos plásticos, né, que estão no oceano, e não só, né, porque a gente sabe que a produção de plástico também contribui, né, significativamente aí para as mudanças climáticas. Eu queria ver se você viu algum tipo de evento paralelo ou alguma conversa nesse sentido de linkar poluição e produção plástica com a crise climática. Ficou bem evidente também que o plástico, né, é oriundo do petróleo. Então, de fato, quando a gente considera aí que combustíveis fósseis corresponde a 3/4 das emissões, né, de gases, a gente tem que necessariamente refletir que existe uma relação direta entre a produção do plástico claro, o combate às mudanças climáticas. Não, é claro que a gente não consegue visualizar de forma, né, tão evidente no evento COP28, tá? A presença desse debate na COP28. Claro que existiram alguns painéis que colocaram em evidência a questão da poluição marinha por plástico, tá? Mas o que eu posso dizer é que, de fato, eu acho que eu andei em quase todos os pavilhões, viu, Natália? E a gente percebe que não tinha, pelo menos, que eu acho que é importante, tá? É a utilização de plástico, né, de copo descartável. Sempre era copo de papel, que eu acho que já é um avanço muito grande, tá? Em termos de evento. Essa preocupação da não utilização do plástico de uso único, eu acho que isso ficou muito evidente, tá? Então, eu diria que isso me chamou a atenção, né? Porque eu sou muito chata também em relação a quando eu vejo o copo descartável, me tira do sério. Então, isso realmente me chamou a atenção, que existia a preocupação da garrafinha, todo mundo tinha, eles deram uma garrafinha para cada delegado que estava lá participando, então isso foi importante. Copo descartável não tinha, era realmente de papel, então é um avanço interessante, tá? Que em alguns momentos em Sharm el Sheikh a gente não viu essa preocupação, tá? Então já foi, eu diria que tivemos um avanço importante em relação a isso. Tinha a coleta seletiva lá, tudo realmente bem organizado nesse sentido. Na maioria das vezes, onde vinham os sanduíches, né? Tudo era de papel também, então foi algo importante nesse sentido. Então, a gente vê, eu sempre falo, né? É um avanço, são pequenas ações, né, que podem transformar, mas a gente percebeu essa ação mais específica, né, de forma prática, então eu acho que foi um avanço. Obrigada, mas com certeza eu acho que concordo que a não utilização de plástico de uso único é bom, mas é muito pouco ainda, né? É, tipo, é o É mínimo, muito né? pouco, é Mas muito pouco. acho que é bom saber que é uma agenda que
do meu lado também, né, que trabalha mais com isso para pressionar, né, porque esses eventos também incluam a diminuição de produção, né, que é um grande problema, que é um dos grandes pepinos aí até para o acordo do Tratado Global de Plástico, está sendo aí um grande ponto de discussão. E eu acho que também durante as outras negociações, né, principalmente durante a negociação do plástico, a gente ouve de delegações que muitos acordos multilaterais eles têm que se conversar para que os países eles não fiquem com muitas obrigações diferentes. Então, se os acordos multilaterais conversam, você numa mesma ação, você pode responder ao Tratado do Plástico, ao Tratado do Clima, ao Tratado da Biodiversidade, né? Você diminuindo ali a produção, a poluição, você acaba atingindo metas de mais de um tratado com uma mesma ação. Então, vamos ver, né? Quem sabe nas próximas a gente consegue incluir um pouco mais forte essa discussão. Um outro ponto que para a gente aqui da Liga é fundamental é a participação de mulheres nas conferências, né? Não só como ativistas, como delegações, como cientistas, eh, né, não só como na negociação em si, influenciando, mas porque as mulheres são muito afetadas, mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas. Então, eu vi que teve um dia, né, de gênero e clima dentro da COP. Como que você percebeu, né, a participação das mulheres nas mesas, nas negociações? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu achei que a atuação das mulheres foi importante e ficou muito evidente, tá, Natália, a importância da mulher na agenda climática, tá? Isso ficou evidente nas negociações, na atuação também. A gente percebeu assim, vários discursos voltados para essa perspectiva, ou seja, a importância da mulher, que a mulher pode fortalecer essas ações de adaptação, de mitigação, ou seja, fortalecer a agenda climática. Então, ficou muito evidente uma atuação importante, tá? Teve um dia específico no qual todos os pavilhões, tá? Tinham, obviamente, tinha um pavilhão voltado para a mulher, a importância da mulher, né, no clima, mas todos os pavilhões tiveram aí algum momento que incluíram esse debate. Então, ficou bem evidente a importância disso. Em termos de academia, nos nossos painéis, Natália, eu organizei um painel voltado para o oceano, só tinha um homem, tá? Então eram 5 mulheres e um homem. Então, isso eu até brinquei com o professor, falei assim: olha, você é o único homem, né, nessa painelista só de mulheres, então É a realmente a gente cota, né? A é a cota de cota dele, foi a cota dele, então a gente tem levado muito, tem dado importância, tá, para fortalecer a atuação das mulheres cientistas nesse processo climático. A missão brasileira, né, a delegação brasileira foi chefiada pela Marina Silva, então isso realmente demonstra, tá, a importância do papel da mulher nesse processo também brasileiro, de atuação brasileira, na agenda do clima, tá? Vimos também tivemos vários momentos de secretárias de meio ambiente de entes subnacionais do Brasil, tivemos momentos para fortalecer a atuação dessas mulheres, né, enquanto gestoras públicas, tomadoras de decisão. Então, a gente viu na ABEMA, por exemplo, um momento que as mulheres secretárias de Estado estavam lá, tá, apresentando suas pautas, e como é que elas atuam nessa agenda climática. Então, acho que foi um momento também importante para que as mulheres realmente apareçam mais. A gente vê muitas vezes algumas fotos só homem, né, Natália? Então, foi dado um espaço também para que essas mulheres que são tomadoras de decisão, né, elas pudessem apresentar a atuação delas e como que elas podem fortalecer essa pauta climática. Então, a gente tentou aí realmente, em termos, a gente viu uma atuação importante dessas mulheres secretárias, da academia, tá? A gente também tentou levar essa pauta. Vários da nossa rede são formados por mulheres. A Ana Prates, também diretora de Oceano, mulher. A Ana Toni, mulher, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Então, mulheres que estavam realmente tentando fortalecer, tá, essa agenda na COP28. Então, ficou muito evidente, né, a importância da mulher
na agenda climática. Então, eu fiquei satisfeita, Natália, em termos de atuação e do fortalecimento dessa pauta, tá, na agenda do clima. E bom, fico muito contente em ouvir isso. Espero que realmente isso se traduza em mais acessibilidade, né, para as mulheres nas próximas, que sirva como uma inspiração, né, para que outras mulheres se vejam lá nesses espaços, né, e entendam que elas podem também estar ali, mas também nas ações né, de adaptação, mitigação, enfim, de justiça climática, que também olhem para esse aspecto de gênero. É, queria falar um pouquinho do Brasil, Tarem. Você trouxe em vários momentos da sua fala como o Brasil foi bem sucedido em alguns aspectos, né? Seja na parte de oceano, na parte de gênero, enfim, né? Acho que essa parte de tanto do Ministério de Meio Ambiente quanto de secretarias, né, estaduais e municipais, tiveram uma presença bem expressiva, o que infelizmente acabou sendo um pouco ofuscado pela entrada do Brasil na OPEP+, né? Então isso foi uma coisa que o que mais apareceu na mídia externa, acho que foi isso, então acabou ofuscando um pouco eh, esses bons aspectos que o Brasil teve. Mas o Brasil ele vai ser o próximo anfitrião, né, da COP em 2025, então com certeza ele vai estar aí muito em pauta. O que acontece de agora até lá e como o Brasil pode se preparar para de fato ser um bom anfitrião? Bom, Natália, é um grande desafio para o Brasil, né? Realmente, quando a gente analisa a atuação do Brasil na COP28, foi realmente impressionante, né? O Brasil lançou o seu Plano Nacional de Transformação Ecológica. O Brasil até então não tinha um Green Deal, como muitos países, a União Europeia, Estados Unidos, enfim, muitos países tinham. Então, a gente percebeu aí uma atuação, né, do ministro Haddad em lançar, juntamente com a ministra Marina Silva, um Plano Nacional de Transformação Ecológica, e a partir disso a gente vê um pacote de políticas públicas, tá, voltadas para esse pacote verde, né? Como eu digo, a gente vê o Plano Nacional de Transição Energética, fundos soberanos sustentáveis, taxonomia sustentável, enfim, várias temáticas que fazem com que esse Plano Nacional de Transição Ecológica seja a base aí dos próximos anos, tá? Mas aí vem um grande desafio, tá, Natália? Que o Brasil precisa ter a coerência do que ele diz da agenda multilateral e da agenda interna, tá? O que fazer aqui internamente. Como você disse, né? Foi a atuação brasileira que foi muito boa, uma das maiores delegações da COP28, para você ter ideia, tá? Éramos quase 2.000 pessoas, muita gente brasileira, né, presente na COP28. Então, a gente precisa fazer com que o que foi discutido, o discurso que foi levado na COP28 seja internalizado, né? E aí vem a questão, aí foi toda a discussão dos leilões, né, da exploração de petróleo, enfim. Então, eu acho que o Brasil, ele precisa o quê? Agora, implementar esse Plano Nacional de Transformação Ecológica, tá? Que foi lançado, tá, durante a COP28, para que a gente realmente tenha um discurso coerente até a COP30. Né? Porque, caso contrário, a gente não vai ter uma coerência do discurso internacional, da agenda multilateral, para a agenda interna. Então, precisamos aí avançar muito nesse sentido, envolver, né, eu diria que a gente precisa envolver as pessoas. Ficou muito evidente a importância, das pessoas nesse processo de transição climática, ou seja, a gente precisa pensar numa transição justa e inclusiva, que envolva todos os atores precisam ser ouvidos para que a gente consiga implementar essa transição, essa transformação, que na verdade mudou, né, o termo, deixou de ser transição ecológica para transformação ecológica, tá? O Ministério mudou o termo, para que a gente consiga realmente envolver todos os atores. Tá? E é obviamente que essa preocupação social precisa ser inserida, tá? Nesse processo de transformação ecológica. Caso contrário, a gente não vai conseguir aí mostrar para o mundo, tá?
transformação sistêmica. A gente precisa ter, eu sempre falo que a gente precisa ter uma transformação sistêmica, envolver todos os ministérios, todos os entes subnacionais, o setor público, a academia, tá? As comunidades vulneráveis que estão sofrendo diretamente, tá nessa onda de calor que está impressionante, a gente precisa ter esse olhar, tá, voltado para as pessoas. Então, acho que o Brasil precisa fazer esse trabalho, né, essa tarefinha de casa, tá, para que em 2030 a gente consiga realmente mostrar para o mundo que o Brasil conseguiu implementar de forma efetiva esse Plano Nacional de Transformação Ecológica, tá? Então, acho que o primeiro passo foi dado. Por quê? Porque o Brasil não tinha nada, né, em termos de Pacto Verde. Então, o passo foi dado, mas precisamos aí, obviamente, agora acompanhar a implementação desse plano de transição. Acho que um tema que ficou também muito evidente, tá, em termos de Brasil, é a questão da transição energética. Precisamos, obviamente, o Brasil ficou. Hoje em dia se fala muito sobre hidrogênio verde, tá? O Nordeste brasileiro tem todo o potencial, sol e vento, para produzir hidrogênio verde, mas a gente não pode ter um olhar apenas de exportação de hidrogênio verde. A gente precisa olhar também aqui como é que a gente pode aproveitar, tá, esse momento de transição energética, inclua também as comunidades. A gente precisa aproveitar o nosso ativo ambiental, que é o vento, o sol, tá, e reduzir o nosso passivo social. Então, como é que a gente pode trazer investimentos internacionais, mas que esse investimento fique para as comunidades e sejam transformados? Então, um outro ponto que eu acho que a gente poderia, né, pensar também nesse rumo à COP30, como é que a educação pode transformar, né? Educação climática. A gente precisa investir em educação climática, em educação ambiental, para que todos os atores realmente fiquem sensibilizados da importância que é, tá, ações de mitigação, de adaptação. Então, nesse sentido, eu acho que eu acho que como mensagem, a gente precisa incluir as pessoas e a educação ela pode ser transformadora. Perfeito, Tarei. Muito obrigada. Acho que é uma lição de casa bastante complexa e importante, mas que precisa ser feita, né? Não dá mais para ficar adiando. E realmente é uma discussão que vai precisar ser feita de que tipo de país a gente quer ser, onde que a gente vai querer investir, se é em abrir mais e mais poços de petróleo e leilões, ou se é realmente investir e colocar em prática esse plano de transformação e investir em outros tipos de energia, né? E vamos ver, vamos torcer, e não só torcer, né? Vamos pressionar para para Vamos também a agir. gente Enquanto influenciar. acadêmicas, Aham. né, Natália, a gente E precisa também, ativistas. e Uhum, ativista, eu acho que ficou algo muito evidente que a ciência precisa ser a base de toda transformação. uhum, Então, esse diálogo, essa ponte precisa existir entre o setor público e a academia, o setor privado e a academia, para sim, que tudo seja feito baseado na ciência, na pesquisa, na inovação tecnológica. Eu acho que se conseguirmos aí essa união desses diversos atores, a gente vai conseguir avançar nessa pauta. Mas precisamos ouvir a ciência. E esse é um sim, grande desafio, né, Natália? Nós enquanto acadêmicas e pesquisadoras, sabemos o quão difícil é, né, o financiamento de pesquisa, de sim, inovação tecnológica, mas eu acho que essa pauta tem que ser prioritária, para que a gente realmente avance e possa mostrar na COP30, né, um outro Brasil, né, sim, e com uma implementação realmente dessas ações baseada na ciência. perfeito. Arei, muito obrigada pelo seu tempo. Nada, foi um prazer Agora enorme. de uma pergunta sugestão, né? Uma pergunta comentário final. O que que você diria assim para mulheres, né, que gostariam de um dia participar de uma COP ou se envolver mais com essa discussão sobre clima? Eu acho que é a educação, Natália. A educação, ela transforma. Eu participei da COP a partir da educação, da elaboração de um projeto
que nós desenvolvemos de forma triangular entre a Universidade Federal do Ceará, a Universidade de Paris e a Sorbonne Abu Dhabi, que era uma instituição local. Desenvolvemos um projeto de formação de futuros líderes climáticos. Tivemos a oportunidade de envolver mais de 100 pesquisadores do mundo todo, tá? Debatemos, fizemos um documento, né, da juventude, tá? Então, eu acho que a via da educação, ela é muito forte e precisamos de aumentar, né, o nosso, assim, a nossa equipe, né, que leve realmente, que possa transformar. Eu acho que esse é o ponto. Precisamos transformar pessoas. E se a gente consegue multiplicar esse conhecimento, eu acho que a gente consegue avançar nessa pauta climática, tá? Então, a minha mensagem é a educação. A educação transforma. Podemos aí, enquanto, né, acadêmicas, podemos multiplicar nossos conhecimentos. Então, você que está nos ouvindo, eu acho que esse é o ponto importante. Transforme, né, multiplique conhecimento, que a gente consegue avançar nessa pauta que é tão importante e necessária para o mundo. Perfeito, Tarim, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da sua experiência, muito rica, e ficou super feliz e a porta está sempre aberta para você voltar mais vezes aqui com a Tá, gente. obrigada, Natália. Parabéns aí pela iniciativa. É sempre um prazer, tá, conversar com você. Então, vamos aí defender essa pauta oceano, mulheres e clima. Perfeito. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.